Vamos nessa. Então, agora vamos falar sobre as tutelas de urgência e no nosso querido direito processual tributário. Percebam que a tutela de urgência é considerada, a concessão dessa tutela de urgência, seja uma medida liminar, seja uma ação cautelar, por parte do contribuinte como uma medida de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Mas, por outro lado, também existe a medida cautelar fiscal, que serve tanto para crédito tributário como para crédito não tributário. Vamos falar um pouco aqui, nesse módulo, um pouco também dessa medida. Ok? Então, vamos dando sequência aí ao nosso curso. As ações cautelares, conforme a Lei 8.397, são classificadas dentro daquelas ações exacionais de iniciativa do fisco. Depende. Veja, essa Lei 8.397 de 92, vale a pena você fazer a leitura, perdão, de 97. Vale a pena você fazer essa leitura. A gente já falou dela aqui bem no início do nosso direito processual tributário, né? Como uma ação, uma medida cautelar, a gente viu que temos, pelo lado do fisco, a ação cautelar, a ação de execução fiscal e a ação rescisória. Pelo lado do contribuinte, vocês verificaram que tem a ação declaratória, a ação anulatória de débito fiscal, a ação de consignação em pagamento, a ação de repetição de indébito ou ação de restituição do pagamento indevido, mandado de segurança e ação rescisória. Então veja que o contribuinte ele é bastante equipado, né, na seara processual tributária. Então a gente viu que na cautelar fiscal, e vale a pena você fazer a leitura dessa lei 8.397, porque ela é bastante cobrada, por exemplo, nos concursos para procurador da Fazenda Nacional. Ela também, algumas vezes, cai em concursos da área estadual e municipal. É uma lei bem pequenininha e vale a pena você fazer uma leitura literal dessa lei. Não lhe custa nada e vai lhe valer pelo menos uma questão na sua prova, se for cobrado o direito processual tributário. Eu aposto sempre em uma questão da Lei 8.397, porque ela é cheia de pegadinhas, cheia de polêmicas, favoreceu demais o Estado, o fisco. Então, mesmo sem crédito constituído, é possível. Então, verifique que vale a pena a leitura e é uma questão de fácil resolução. Você lendo a lei, você chega na hora da prova, marca o X sem problema nenhum e é feliz. Então, vale a pena fazer a leitura, né? Estou te cobrando. Se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer. Então, tem que fazer a leitura dessa lei 8.397, que é a lei de medida cautelar fiscal. Agora, então, ela é considerada uma medida exacional, essa lei de medida cautelar fiscal. Mas, por outro lado, temos as cautelares, né? As liminares, né, as tutelas antecipadas, por iniciativa do contribuinte também, que aí são consideradas anti-exacionais, ou seja, contra o fisco, contra a cobrança do tributo. As medidas exacionais são a favor da cobrança e as contra. Vocês percebem que tanto em uma como em outra consta a ação rescisória, porque pode ser tanto utilizada pela Fazenda Pública como pelo contribuinte, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Então veja que as tutelas de urgência, como eu já falei, também estão previstas aí no artigo 151 do CTN, tanto a medida liminar quanto a antecipação de tutela aí por parte do contribuinte, como medidas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Veja que há a chamada ação cautelar de caução. Exemplo, o contribuinte inadimpliu um crédito tributário, houve inscrição em certidão de dívida ativa, mas a execução fiscal ainda não ocorreu. Então, pode ocorrer essa, né, caução
aí essa ação cautelar chamada de caução também na seara tributária. Nessa situação, vejamos, se ele quiser uma certidão de regularidade fiscal, ou seja, uma certidão negativa de dívida tributária, nos termos do artigo 205 do CTN, ou uma certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, a mesma será emitida pela Fazenda com efeito positivo. Significa que essa certidão, o contribuinte não faz quase nada, pois é devedor e não se encaixa em nenhuma das situações do artigo 206, ou seja, hipóteses do artigo 151, a execução fiscal com penhora e o tributo em que esteja na data do vencimento. Então veja aqui, retornando. O contribuinte inadimpliu um crédito tributário, houve a inscrição em CDA, mas a execução fiscal ainda não ocorreu. É possível a chamada ação cautelar de caução. Na verdade, isso é um tema polêmico. Você vê que o entendimento predominante é o que eu coloquei aqui, mas eu já verifiquei decisão em sentido contrário. Porque essa caução, se for no valor integral do tributo e realmente houver uma discussão posterior sobre o lançamento, sobre uma declaração de inexistência de relação tributária, como houve o depósito, há a possibilidade da suspensão. Mas se você for adotar realmente, e aí entraria naquela hipótese do artigo 151, inciso 2 do CTN. Agora, se você vai realmente mais na literalidade e considera que aí não pode equivaler a um depósito do montante integral do tributo, não vai ocorrer nem moratória, nem reclamação e impugnação administrativa, nem medida liminar em mandado de segurança, nem tutela antecipada ou medida liminar em outras ações judiciais, nem parcelamento. Não, claro, não está mais no tempo para pagamento, porque já houve a inscrição em dívida ativa, ou seja, já passou do vencimento do tributo. E também, se você levar ao pé da letra, não houve ainda a garantia, a execução quando o contribuinte faz a sua defesa por meio da ação de embargos à execução, uma ação de cobrança fiscal. Então, se não há embargos à execução com garantia à execução, se não se considera que há uma das hipóteses do artigo 151 do CTN, e se já se passou, já se ultrapassou o prazo de vencimento do tributo, isto acarreta que não vai levar o contribuinte a ter direito nem à certidão positiva com efeito negativa, nem à certidão negativa. Ou seja, nesse caso, realmente não haverá o direito ao contribuinte, à certidão de regularidade fiscal. Veja que o contribuinte ingressa, então, com a ação cautelar e oferece como caução bem imóvel, para antecipar os efeitos da penhora numa futura execução fiscal. Assim, consegue transformar a certidão com efeito de negativa. Se for uma ação cautelar, precisará de uma ação principal. É isso que eu chamei a sua atenção. Se vem uma principal posterior, questionando algum dos aspectos da norma tributária ou o próprio lançamento tributário, há discussão sim na jurisprudência. Nesse caso, qual é a ação principal em que se pauta a ação cautelar do contribuinte para que ele possa ajuizá-la? Veja que o STJ pacificou o entendimento de que isso é cabível. Ainda existem decisões nos dois sentidos, na verdade. Pois se o contribuinte ingressar com uma ação cautelar fundamentada em uma execução fiscal, que deverá ser ajuizada pela Fazenda, e a Fazenda não ingressar com a execução, ele sofrerá as consequências, até porque o contribuinte já está antecipando o efeito da penhora. Importante dizer que as demais ações cautelares têm o mesmo objetivo, qual seja preservar o direito do contribuinte. E aqui eu trago novamente a súmula 212 do STJ para afirmar que uma medida cautelar, ou uma medida liminar ou uma tutela antecipada não pode, com apenas essa concessão, não pode ocorrer a compensação tributária. Veja,
a compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar, nem por ação cautelar, nem por tutela antecipada, ou seja, não pode por tutela de urgência. Primeiro, porque o Código Tributário Nacional vedou expressamente e afirma que o aproveitamento da compensação tributária ocorrerá apenas se houver o trânsito em julgado da decisão. Tanto que você bem sabe que a súmula 213, logo posterior a 212, afirma que é possível a declaração da compensação por meio do mandado de segurança. Mas você fazendo uma interpretação em conjunto desses dispositivos, é que o real aproveitamento dessa declaração no mandado de segurança será apenas com o trânsito em julgado desse remédio constitucional. Outro fundamento importante, já caiu em prova, é que se, no caso da compensação tributária, se compensa o tributo, né, um crédito e um débito, já houve a compensação, e aí nos termos do artigo 156, em tese, ocorreu também a extinção do crédito tributário, isto acarreta a irreversibilidade, a possível irreversibilidade da medida. E quando há o perigo da irreversibilidade daquela medida tomada numa cautelar, numa liminar ou numa tutela antecipada, isto prejudica e, segundo a doutrina majoritária, torna inclusive ilegal a concessão dessa tutela de urgência. Então é importante você verificar esse segundo ponto, que é o perigo da irreversibilidade da medida. Então, a própria súmula 212, além de concretizar o CTN, no seu artigo 170, que diz que só pode ocorrer a compensação após o trânsito em julgado, ou seja, o aproveitamento da compensação só com o trânsito em julgado, não pode haver através de medida de liminar, ou tutela antecipada, e também isso se deve ao perigo da irreversibilidade da medida na tutela de urgência. Veja que o mandado de segurança com pedido de liminar, e isso é importante salientar, é muito utilizado também para a obtenção de certidão. Por que ele é utilizado para a obtenção de certidão? A certidão, ela é fundamental nos negócios de uma pessoa jurídica. Constantemente, essa pessoa jurídica está tendo para praticar o seu objeto social de demonstrar que está em irregularidade com o Estado, com o fisco, através de uma certidão negativa ou através de uma certidão positiva com efeitos de negativa. E, por exemplo, vamos supor que naquele município não se possa retirar uma certidão por meio da internet e os servidores estão em greve. Então veja que é possível a utilização do mandado de segurança. Por isso, o mandado de segurança é muito utilizado para obtenção de certidão negativa ou de certidão positiva com efeitos de negativa, aí requerendo, em regra, inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir a parte contrária, uma medida liminar. Um forte abraço.